Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Remo e o projeto de clube-empresa da equipe, que assim, será que é possível pensar num clube-empresa para a próxima temporada? E também em relação ao estádio Baenão, será que com esse projeto de clube-empresa podemos imaginar, quem sabe, um novo estádio, né, uma reforma nas suas estruturas, até por conta de ter uma capacidade pequena, né, ainda em comparação com a torcida gigantesca do Remo. Eu quero trazer aqui para vocês sobre essa possibilidade de clube-empresa e atualização também sobre o Baenão e reformas, né, um vídeo assim bem completo falando um pouco do que já passou aí desse ano de projeto de clube-empresa para a torcida do Remo, que teve vários altos e baixos. Enfim, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de começarmos a política, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Estamos quase chegando aqui a essa marca de 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos diversos conteúdos aqui do Remo, pelo menos uns 2, 3 na semana, então pode se inscrever aqui embaixo com notícias de mercado da bola, jogadores que podem chegar e também em relação ao projeto de clube-empresa, como esse aqui que eu tô falando para vocês, além de atualizações do estádio Mangueirão, então pode se inscrever aqui embaixo com vários conteúdos para vocês. Mas antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado super importante da Betmaster, nova patrocinadora aqui do Black Cartel, onde assim, por lá você vai poder fazer suas apostas nessa quinta-feira com algumas cotações bem interessantes, principalmente pelo Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras e Botafogo, Palmeiras jogando em casa pagando R$ 1,48. Tem também aí Fortaleza e Goiás, uma vitória do Fortaleza R$ 1,64, uma vitória do Goiás fora de casa pagando R$ 5,60, cotação bem interessante. Tem Corinthians e Juventude, o Corinthians jogando em casa pagando R$ 1,66, então uma cotação bem interessante. Tem também no caso Volta Redonda e Remo na segunda-feira, que as cotações ainda não estão disponíveis, mas pode fazer o seu cadastro aqui embaixo, que lembrando, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$ 500. Então, vamos supor que você depositou R$ 100 na Betmaster, você vai ter R$ 200 para fazer as suas apostas dentro da casa esportiva. Então, vai lá dar uma olhada e apostar, inclusive nesse jogo do Remo e Volta Redonda. Tem nessa quinta-feira diversos jogos do Campeonato Brasileiro, então vai lá dar uma olhada, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Bom, esse projeto de clube-empresa que não é novidade para vocês, né? Tanto que o primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal sobre o Remo e a possibilidade de se transformar em uma SAF foi em novembro de 2021, quando já tinha aprovado esse projeto de lei em julho do ano passado. O Remo estava acompanhando bem de perto essa possibilidade, muito por conta do interesse já de transformar uma SAF, quem sabe, né, em 2022. Então assim, desde o final do ano passado já vinha tendo essas especulações, depois que o Cruzeiro foi vendido, o Botafogo, depois o Vasco e vários outros times encaminhando esse processo da SAF, e o Remo não ficou para trás, tanto que desde o início ele já tinha um interesse de ter uma empresa avaliando, por exemplo, o valor do clube e também uma empresa de consultoria, né, para avaliar as dívidas, para ter uma noção geral de como que está o balanço financeiro do clube e qual que seria um valor justo a ser pedido. Então não é uma tarefa fácil, porém, desde o início da temporada o Remo já vem mexendo algumas coisas para ter essa transformação na SAF. Já teve mudanças dentro do seu estatuto que permitia assim essa venda do clube, porém eu acho até certo, tá? Em relação ao presidente do clube, o Fábio Bentes, que nunca saiu assim querendo um dono a qualquer custo e tudo mais, sempre esperando bastante, com muita cautela, até por conta de não fazer uma venda ruim e porque isso vai significar um passo muito importante, uma das maiores decisões da história do clube. Então, 2 semanas atrás, que teve notícias interessantes sobre esse projeto de clube-empresa, o site O Liberal falou que o Remo estuda novas propostas de compra da SAF, de acordo com o seu assessor jurídico, ou seja, não está descartada uma possibilidade de vender igual foi o Cruzeiro, igual 90% das ações para um único dono, porém o Remo quer estudar um pouco mais qual seriam outras possibilidades de transformação numa SAF. Então não só ir já para esse tipo padrão, quem sabe ele pode fazer algum tipo diferente, ter vários donos ou, por exemplo, vender um percentual menor. Tem várias possibilidades dentro da SAF, quem sabe até mesmo eu não posso fazer um vídeo um pouco mais específico sobre esse caso do Remo e essa transformação em projeto da SAF. Em coletiva de imprensa há 2 semanas, no último dia 23 de maio, o advogado do clube disse que esses negócios que estão sendo negociados, que já tem algumas propostas na mesa, que estão sendo debatidas, são todas de forma confidencial, tá? Tanto que ele falou o seguinte, abre aspas, é importante destacar ainda que o clube está com avanço junto à SAF com assessoria específica. Estamos avançando em algumas negociações ainda em caráter confidencial. Não podemos revelar qual
mas estão em tratativas. Tudo voltado para um trabalho técnico responsável que garante à Nação Azul segurança jurídica, fecha aspas. Então, assim, disse assim o jurídico João Paulo Mendes Neto, ele que é o responsável por essa, no caso, a parte jurídica da SAF, muito importante mesmo o trabalho dele, e ele até fez essa coletiva de imprensa falando justamente sobre o Remo já estudando essas novas propostas em relação à transformação de clube em empresa. O presidente do Remo, Fábio Bentes, que é um entusiasta dessa ideia desde o princípio, tá? Desde quando o Cruzeiro foi vendido, já teve essa aprovação da SAF, ele já estava atento nessa possibilidade de se transformar em um clube empresa, porém sempre calmo, sem ter essa pressa gigantesca de encontrar um novo dono, até por conta do Remo estar na Série C, tá caminhando bem nesse ano, nem acho que precisa de chegar um dono, se fosse no início da temporada, porque o valor de mercado estando na Série C é muito menor do que ano que vem. Eu acho que o Remo tem grande chance de conseguir o acesso para a Série B e ser negociado com um valor bem maior do que seria hoje. Vale lembrar também que no mês passado, eu até trouxe 2 vídeos aqui no canal, teve um empresário que, pela VL Gold Lux, uma empresa de Dubai, que fez uma proposta para o clube do Remo e que essa informação vazou pelo próprio empresário, tá? Então isso não pegou muito bem dentro do Remo, que era um valor próximo de 200 milhões de reais para comprar o clube. E assim, após a avaliação do setor jurídico do Remo, inclusive o próprio advogado do clube, né, não viu segurança jurídica e rejeitou essa proposta feita pela empresa para comprar a SAF do Remo. Então, no caso, isso pegou muito mal porque praticamente ele saiu vazando essa informação, porque todas as negociações de clube empresa são muito confidenciais, porque não querem que divulgue quem é o dono, quais são os valores já de cara. Então ele já foi falando isso mesmo antes de ter uma negociação avançada e tudo mais. Então quando o Remo e o jurídico deles viu que não tinha segurança jurídica para ter essa venda, acabou optando por não negociar a SAF junto com a empresa VL Gold Lux de Dubai. E assim, até eu mesmo fiquei bem suspeito sobre essa empresa, porque esse nome aí já não passa muita credibilidade. VL Gold Lux de Dubai. Dubai ainda é um paraíso fiscal gigantesco. Eu teria um certo receio, tá? Se um clube empresa no Brasil virasse assim para uma empresa dessa, assim, que beleza, tem, se não me engano, o Leandro, que era ex-jogador e tudo mais, como a cara da empresa, mas um monte de shake ali que você nem sabe a procedência deles, nunca trabalhou dentro do futebol, muito diferente se for, por exemplo, um Grupo City no Bahia, aí é outra história, mas não ter nessa, no caso, uma profissionalização, um histórico recente de ter comprado um outro time, independente de qual lugar seja, nos Estados Unidos, no Japão, em Dubai, então você já fica bem suspeito. E assim, essa empresa que investia em várias outras frentes e teria o Remo como uma das suas principais ativos, pensando em valorização. Até o próprio, quando rejeitou, né, o setor de compliance e assessoria jurídica analisou que as condições envolvidas não tinham segurança jurídica ao clube. E até o Remo soltou uma nota falando sobre isso, praticamente descartando essa possibilidade de virar um clube empresa nessa temporada, rejeitando essa proposta da VL Gold, onde teve nessa nota o seguinte, abre aspas: entendemos que a SAF, enquanto modelo de gestão para os clubes, pode ajudar os times brasileiros em seu processo de evolução e solução de pendências trabalhistas e fiscais, sobretudo se conduzida com seriedade, comprometimento com a visão para além do retorno financeiro, fecha aspas. Então eu concordo totalmente que essas propostas têm que ser avaliadas com muito cuidado, até porque esse valor próximo de 200 bilhões de reais eu acho um valor até baixo, tá? Porque não está considerando, por exemplo, se fosse só o valor da marca, beleza, 200 milhões, mas tem a questão da dívida que o Cruzeiro, o Vasco foi negociado dessa mesma maneira, né? Teve um estudo da Sports Value que lista assim, qual que vai ser o valor de mercado dos 30 times mais valiosos do país. O Remo não aparece nessa lista, porém o rival, o Paysandu, aparece na 28ª colocação e dá para ter uma certa noção baseando entre os dois clubes, tá? O Paysandu avaliado em um pouco mais de 165 milhões de reais, então eu tenho certeza que o Remo e o Paysandu vale ali praticamente um valor muito próximo um do outro. Não vou falar quem que vai ser mais, quem vai falar menos, mas assim, é um valor que eu tenho certeza que valeria algo próximo um com o outro. O Remo, por ter o estádio próprio, o CT que também está expandindo bastante, pode ser algo que ajude nessa questão, porém esses 200 milhões de reais oferecidos pela VL Gold não incluiria, por exemplo, comprar o Bainão e o centro de treinamentos, então não tem essa questão, tá? Apenas pela marca do clube e sem contar, por exemplo, dívidas. Então é uma questão que tem que ser muito bem estudada, não dá para falar um valor aqui X e falar 200 milhões de reais tá bom, tá pouco, porque tem que ter todo esse levantamento por trás e também qual que seria o percentual
que estariam comprando, tá? Então tem muito que ser analisado ainda. Eu acho que é um processo que vai ficando maduro a longo prazo. Eu tenho certeza que o presidente do Remo, o setor jurídico, tem tido muita calma nessa hora, porque é uma decisão que vai afetar a história para sempre do clube do Remo, e a sua torcida que é gigantesca, que ficou bem eufórica, né, depois dessa proposta de 200 milhões de reais. Eu tenho certeza que a SAF não vai ser um projeto que vai mudar tudo em 2 temporadas, não vai, sei lá, chegou um dono e vai sair ganhando tudo. Não é isso, até por conta de que os times no futebol brasileiro, quando são negociados, tem um teto máximo de que pode gastar, tá? Por exemplo, o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo, não pode gastar mais do que 80 milhões de reais em folha salarial, não pode mesmo. Se ir lá e contratar um monte de jogador e tudo mais, se contratar um cara de 100 milhões de reais, o Cruzeiro não pode, porque não tem como comprovar de onde está vindo esse dinheiro, tá? Tipo assim, não tem um faturamento superior para conseguir pagar esse atleta. Então é muito bem organizado as coisas, mas aqui no Brasil, tanto que é amador a gestão de todos os times do Brasil, tá? Até os que fazem um bom trabalho, você vê que comparado com o time profissional, não tem nem comparação. Tem cada pessoa responsável por cada área dentro da gestão do clube. Só essa profissionalização já muda muita coisa, e também a forma de enxergar o torcedor como, por exemplo, um ativo que o clube tem, que é algo impagável, né? Vários times aí da Europa, até mesmo aqui do Brasil, que tem interesse de transformar em clube empresa, não tem essa tradição e torcida gigantesca que o Remo tem. É um potencial gigantesco de gerar receita. O Botafogo, por exemplo, com um sócio torcedor superando a marca de 30 mil sócios, que há muitos anos não via isso, por conta do estímulo, né, para a torcida. O Cruzeiro também chegando aí a quase 55 mil sócios torcedores, faturamento de mais de 35 milhões de reais por temporada, previsto para esse ano. Então tenho certeza que o Remo tem que ser muito bem avaliado nessa questão, por conta do potencial justamente da sua torcida, tá? E falando agora também sobre essa possibilidade de reforma no estádio, eu quero falar aqui com vocês sobre o Baenão. Será que é possível imaginar uma reforma pensando, né, nessa venda junto com a SAF? Onde isso não é algo totalmente inimaginável, porque o Vasco já fez isso com a 777, onde vai ter um investimento quase de 100 milhões de reais somente para a reforma em São Januário nos próximos anos. Além disso, grande parte dos times do futebol europeu, quando não tem um estádio totalmente moderno, boa parte das empresas que compram esses clubes tem interesse de fazer uma reforma no estádio e também comprar o name rights, né, da arena e tudo mais. Então é algo que, no caso, tem um impacto muito maior. Então várias empresas lá no exterior têm essa visão já de ter uma reforma no estádio e também ser a casa do clube, né? Vai mostrar a marca e tudo mais, como fez a Red Bull recentemente. O Vasco e também o Santa Cruz, que ainda não virou clube empresa, associou essa venda da SAF em uma reforma do Arruda. Então, para você ter uma noção, né, alguns times do Brasil já pensam nessa possibilidade, e no Baenão não poderia ser diferente. É claro que está muito bem o estádio, né? Teve reformas nos últimos 3 anos, praticamente todo ano tem uma reforma, mas em questão de, por exemplo, pensar numa modernização e aumento na capacidade. Tem hoje próximo dos 14 mil torcedores, a capacidade máxima do estádio, e assim, né, eu tenho certeza que se fosse um jogo importante ali com 35, 45, 60 mil torcedores, a torcida do Remo iria lotar o estádio, e tendo um estádio próprio poderia até mesmo gerar um valor maior ainda para a marca. Então é uma questão que pode sim ser debatida, se por exemplo o Remo vai ser vendido, sei lá, vamos supor que um valor X, 300 milhões de reais por 70% do clube, beleza, esses 300 milhões, uns 80, 70 milhões de reais vai ter que ser para a reforma do estádio, uma ampliação. Então tem toda essa questão, tem que ver se o estádio do Mangueirão, se o Remo vai mandar as suas partidas por lá. Então tem várias questões importantes a serem debatidas, mas eu tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que alguma das fotos que eu deixei aqui aparecendo para vocês foi de um projeto lá de 2013, 2012, que o Globoesporte.com fez, junto com desenhado pelo arquiteto Aurélio Meira, isso lá em 2012, 2013, e algumas fotos até parecem com o Baenão hoje, por conta deles ter pegado algumas referências, né, para ter no estádio, mas que boa parte já foi feito, porém, quem sabe uma ampliação, uma modernização ainda falta. Eu tenho certeza que a torcida do Remo iria gostar dessa possibilidade. Eu tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, como eu já havia prometido para vocês, já fiz vários outros vídeos aqui do Remo. Esse aqui é onde eu falo sobre o projeto de clube empresa com muito mais informações em relação a dívidas, faturamento, quanto que poderia valer o clube, uma análise muito mais profunda em relação às finanças, tá, do clube, e também em relação a essa estrutura de clube empresa, o que falta ainda, vídeo recente. E nesse outro aqui é onde eu falo sobre a reforma do Mangueirão, como que está as obras, será que vai ter jogo da seleção brasileira no final da temporada, enfim, antes da Copa do Mundo. Vou deixar aqui essas 2 sugestões de vídeo para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui também de deixar seu like, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a chegar a essa marca aqui no Black Cartel de 34 mil inscritos.
Além disso, o link da Betmaster está aqui abaixo na descrição para você fazer suas apostas nesses jogos, né, da quinta-feira no Campeonato Brasileiro e também na próxima semana, na segunda, entre Volta Redonda e Remo. O link aqui com 100% de bônus está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!